Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença de Deus, com a oportunidade que Ele nos dá como escola bíblica dominical de estudarmos a sua palavra. E nesse domingo, dia 21 de novembro de 2021, teremos o privilégio de estudarmos a nossa lição número 8 da revista Compromisso, com a classe de jovens e adolescentes, a classe Eliezer. E teremos como professor o irmão José Augusto Saraiva da Rocha. E nessa abertura, gostaria de convidar os irmãos para a leitura bíblica. Em Isaías 43, vamos fazer a leitura dos versos 1 e 2, e o verso 3, a parte A. E depois vamos ler o verso 25 desse mesmo capítulo. E no verso 25 é o nosso textual da lição. E depois o capítulo 44, no capítulo 44, verso 3. Então, vamos proceder essa leitura, com os irmãos acompanhando. Isaías 43, 1 e 2, e o 3a, a princípio. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora, a primeira parte do verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Agora o verso 25, que é o nosso textuário. Já foi até lido aqui, previamente, aqui no ensaio aqui com os irmãos. Verso 25, o nosso textuário. Diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Agora, no capítulo 44, o verso 3, diz assim: Porque derramarei a água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. A nossa lição fala de proteção e fala de bênção, bênção do Senhor para o seu povo. Então, esse texto que nós lemos, ele expressa muito bem o que vai ser apresentado pelo nosso professor José Augusto. Agora vamos dar oportunidade para o nosso cântico. A irmã Sene está com a palavra para nos ajudar aqui na direção.
Convidamos a aluna da Escola Bíblica, da classe Eliezer, a irmã Laura, para fazer a nossa oração intercessória para o nosso estudo e pelos pedidos que foram feitos aqui no grupo, agora de manhã. Muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje, por estar aqui com todo mundo, aprendendo. Obrigada pela comida que vai ser feita. Obrigada pela ensinação de hoje. Muito obrigada por tudo. Amém. Temos a oportunidade agora de convidar o nosso professor José Augusto Pereira da Rocha, Saraiva da Rocha, corrigindo aqui, né? Que vai ministrar o estudo e que Deus o abençoe nesse momento. Bom dia a todos. Hoje a nossa lição vai ser sobre a proteção e bênção de Deus ao seu povo. Então, a introdução que nós queremos fazer e o objetivo dessa lição é mostrar aqui a certeza de que Deus tem agido de forma a proteger o seu povo. E que coisa maravilhosa a gente pensar nisso, né? O Deus onipotente, onisciente, onipresente, nós que falamos de todas as características, a bondade dele, soubermos que ele está nos protegendo atualmente. Então, tudo que ele tem feito é para a nossa proteção e que é para a nossa segurança, digamos assim, né? E para o nosso futuro com ele, seguindo a ele, né? Ele sempre nos manda o caminho de volta para ele, né? E essa lição de hoje, nós vamos tratar sobre isso, né? E vamos tratar sobre isso falando sobre o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, e a sua antiguidade, a sua história. Então, o texto de hoje é o texto de Isaías, né? Nosso texto áudio vai ser Isaías 43, 25. E todo o contexto de Isaías, primeiro a gente precisa contextualizar o próprio livro de Isaías. Então, depois de o Isaías 39, começa o Isaías 40. Isaías 40, ele vai falar sobre Babilônia, né? E o exílio do povo de Israel. Então, o que a gente precisa saber? Anteriormente, nós tínhamos uma potência que era a Síria. Só que a Síria ela foi derrocada, ela foi derrubada. Então surgiu uma nova potência, que foi a potência da Babilônia. E ela era guiada, na época, por Nabucodonosor. Então Judá, ela foi invadida pela Babilônia, que era a potência da época. E assim, na primeira invasão, uma parte de Judá foi levada cativo. Então, nessa primeira invasão, que ocorreu em 606 a.C., primeiro foram levados o rei Joaquim e algumas outras pessoas que eram da corte mais altas, né? Entre eles tinham o profeta Daniel e alguns de seus amigos. E nessa primeira invasão, o templo de Jerusalém, ele foi roubado, mas não foi destruído. Ele foi destruído apenas na segunda invasão. Na segunda invasão, o templo foi destruído e mais pessoas foram tomadas lá daquela região e foram levadas cativas para a Babilônia. Então, é nesse contexto que a Isaías vai fazer a sua profecia, que seria essa profecia do povo de Deus ser levado cativo para a Babilônia. Então, durante esse tempo, por 70 anos, quase 70 anos, não chegou a esse tempo, o povo de Deus ele se manteve cativo, né? O Judá, a tribo do sul, ela foi levada cativo por Babilônia, e então ela teve sofrimentos, tudo e tal, e no final desse cativeiro surgiu um rei. Existe uma profecia, uma interpretação de sonho que foi realizada por Daniel, né? A gente tem no livro de Daniel, que foi um sonho que Nabucodonosor teve. Então, o sonho dele foi uma grande estátua. E nessa estátua tinha diferentes componentes. Então, lá, a representação que Daniel teve, através do intermédio de Deus, porque aquele sonho foi dado da Nabucodonosor por intermédio de Deus, ele mostrava diferentes reinos, e diferentes reinos que eram potências de suas épocas. O primeiro reino ele ficava na cabeça, que era o próprio reino da Babilônia. O segundo reino era um reino que era mais fraco que a Babilônia, e era um reino unificado. Só que aquele reino iria dominar o mundo. Então a Babilônia iria cair e aquele reino ia sumir. Aquele reino, depois, mais à frente no livro de Daniel, ele explica que é Medo-Pérsia, né? A junção da Medo e da Pérsia, né? Que eram países. E o rei desse reino é Ciro. Ciro, ele é nominalmente citado na profecia de Isaías. E Ciro, ele vai lá e vai libertar o povo
de Deus, das mãos do rei da época, que não era Nabucodonosor, mas era seu filho, e então vai libertar o povo de Deus. Então, é nesse cenário, antes mesmo da libertação do povo, que se encontra o povo de Deus aqui nesse momento. Então, o povo estava numa insegurança. Meu Deus, eu fui levado cativo, tanto tempo sofrendo, tanto tempo sobre represálias, longe da minha terra, não sei se vou poder voltar, o templo foi destruído, e eu não sei quem vai vir ao meu auxílio. Eu não sei se esse Ciro agora que vai vir vai me libertar, e se ele vai ser uma boa pessoa, se ele vai deixar eu ter minha fé, se ele vai deixar eu voltar para casa. Então, era tempo muito de incertezas. Então, a única coisa que eles podiam ter certeza era sobre a realidade de que Deus estava protegendo eles o tempo todo. As realidades antigas. Deus está protegendo o povo de Israel desde a retirada deles da escravidão do Egito. E isso já vem de muito tempo. Israel é o povo escolhido por Deus. Aqui na lição, a gente fala que Deus ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Na Bíblia também fala, como a gente leu agora no texto bíblico, Deus fala, chamei você pelo seu nome. E isso naquela época era muito significativo, porque chamar alguém pelo nome era a mesma coisa de dizer que você conhece a história da pessoa, que você conhece um pouquinho mais a fundo. Na Bíblia, a gente tem representações sobre essa questão do nome. Lá atrás, Jacó, ele, um homem, vida pecaminosa, chegou até a lutar contra Deus, ele teve seu nome alterado para Israel. Abraão, do mesmo jeito, antes era Abrão e agora se tornou Abraão. Por quê? Isso significa uma nova aliança de Deus, porque Deus transforma. E através dessa mudança de nome, nós podemos simbolizar isso. O exemplo mais recente que nós temos agora no Novo Testamento é o exemplo de Saulo de Tarso, que ele se tornou Paulo de Tarso, e agora é um dos grandes escritores do Novo Testamento, um dos maiores propagadores de Cristo, alguém que perseguiu tanto a Cristo, que agora propaga o seu nome por todos os cantos, sofreu por ele, sofreu retaliações, pregou para quem ele podia. Então, é essa certeza de que Deus está cuidando de nós e de que Deus conhece o nosso nome. Agora, outra questão também é o porquê. Porque, à época, Isaías ele fez uma profecia, e essa profecia realmente se cumpriu, que é a profecia da Babilônia. A profecia dizia que o reino de Judá ele seria tomado pela Babilônia, e assim o templo de Jerusalém seria destruído, e assim, lá para 70 anos, ele seria resgatado por um rei chamado Ciro, que é nominalmente chamado. Mas de onde começou isso? Por que esse cativeiro? De onde começou esse cativeiro? Judá tive diversos reis. Alguns deles seguiram a palavra de Deus, outros nem tanto. Mas o principal deles, e que eu vou ressaltar aqui, é o rei Manassés. Rei Manassés foi um rei que veio depois de Ezequias, e ele tinha uma fama de ser muito idólatra. Ele fez uma união com alguns povos e ele restituiu a adoração a alguns deuses pagãos, como Baal. Então a gente teve muita adoração de Baal. E por causa daquela idolatria, aquela toda idolatria que o povo seguia junto, obviamente, Israel era muito idólatra. Qualquer coisinha já fugia do controle de Deus, né? Já saía de lá, ia adorar outros deuses, enfim. E por causa disso foi profetizado que a destruição viria por causa disso e veio um século depois, com a Babilônia. Então nossas transgressões também vão ter uma consequência futura, né? Essa consequência veio bem depois. Mas as nossas transgressões podem ter consequência agora na nossa vida. A gente pode fazer uma coisa, depois ter essa transgressão. O que a revista quer passar é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Por isso, ele não aceita outros deuses, porque os outros deuses não existem, existe apenas ele. Quando você está buscando outros deuses, você está buscando um ser imaginário, um ser que não existe. É uma adoração, então você está se afastando dele, da vontade dele. Uma das passagens, a mais importante, que é quando Jesus é confrontado. Mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? O principal de todos. A gente geralmente fala amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando a gente vê o versículo que ele fala, toda fala, é uma coisa muito importante também levar o contexto. O que ele fala? Ouve, Israel. Primeiro ouvir. É o necessário. O Senhor nosso Deus é um Deus só. Por isso mesmo, onipotente, onipresente, o Deus único. Só ele existe. É o único Deus a quem devemos ter a adoração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Essa é a necessidade, amar a Deus sobre todas as coisas. Voltando um pouquinho aqui para a história aqui de Israel, para Isaías, perdão.
a gente vai ver que alguns críticos velho-testamentários, eles tentam dividir a autoria de Isaías em, às vezes, duas partes, às vezes algumas, dizer que não foi Isaías, ou que foi outro autor, ou que foram discípulos, mas isso aqui não é uma coisa que não vamos entrar no debate agora, né? Mas é uma coisa boa se pontuar, né? Porque você conseguir mostrar que alguém fez uma profecia, Isaías fez uma profecia, um século antes daquilo se concretizar, falando nominalmente, olha, tal rei vai lá e vai libertar o teu povo. Teu povo vai ser dominado por tal povo, vai acontecer tal coisa, e tal rei, depois de tanto tempo, vai te libertar. E acontecer exatamente isso, é uma coisa realmente que é difícil até acreditar, né? Mas é algo que nós devemos acreditar. Porque Deus tem essa capacidade. Deus tem essa capacidade de nos mostrar, ao redor da história, as bênçãos, as promessas que ele fez, tudo se cumprindo. Essa é a diferença da Bíblia para outros livros. A diferença do cristianismo para um folclore da vida ou mitologias. Mitologias, elas não têm promessas que se cumpriram. A Bíblia tem. Não tem relatos históricos que se baseiam, que tem base arqueológica até, porque muitos registros da Bíblia têm uma base arqueológica também, né? Quando você vai fazer uma investigação mais profunda arqueológica. Não que isso venha ao caso agora, né? Mas é uma coisa importante também de se ressaltar. E isso é muito bom de se lembrar, porque é muito interessante a gente pensar, né? Um cara que viveu há tanto tempo, né? Isaías, ele, caraca, olha, vocês vão lá, Babilônia vai vir, tal rei vai vir. É muito difícil, e graças a isso também, até alguns tentam dividir Isaías, né? Essa passagem, né? De Isaías de 1 a 39 e Isaías 40 a 66. Tentam dividir em dois autores, né, diferentes, e falar que um viveu numa época diferente. Mas o que a gente quer ganhar com isso é mostrar que ao redor de tudo, o Senhor Deus está na história. Ele tem o controle de tudo, nada foge do pensamento dele, nada foge da vontade dele, nada foge do entendimento dele, ele sabe de todas as coisas, sabe tudo o que aconteceu, que está acontecendo e vai acontecer. Deus sabe de todas as coisas, nada foge da vontade dele. E isso é uma coisa para nos alegrarmos, porque assim, e sabermos que a vontade dele é boa para conosco, ele tem o controle de tudo, então nós deveríamos nos alegrar com isso, né? E é nisso que o povo de Israel, ele precisou se apegar. Olha, a vontade de Deus é boa. Então, ele quer o meu bem, e esse rei realmente, eu não sei o que ele vai fazer depois, mas eu tenho que me apegar de que a promessa de Deus, ela veio, né, para me libertar, me salvar. O castigo veio, porque Deus é justo. Ele castigou o povo, porque o povo desobedeceu a ele, foi seguir um outro Deus, um Deus pagão, e o castigo veio. Mas também depois veio a libertação. Porque o castigo, ele é justo, mas Deus também vai nos libertar, porque ele nos ama. E outra coisa, uma reflexão que nós podemos fazer, que eu gostaria de trazer aqui, é que à época, os deuses que eram idolatrados eram Baal, outros deuses nominais da época, né? E Israel tinha muito isso, né? De se desviar do caminho do Senhor, tanto que tiveram diversos reis que foram contra os caminhos do Senhor, mas também teve outros que foram a favor, né? Mas o que eu quero levar aqui é uma pergunta. Será que nós somos tão diferentes dele? Somos tão diferentes daqueles que foram levados cativos por causa de pecados anteriores do seu povo? Se pensarmos bem, quando entendemos essa passagem de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, nós temos realmente amado a Deus sobre todas as coisas, sobre o nosso todo entendimento? Será que no nosso dia a dia nós temos pensado em Deus, pensado nos mandamentos dele? Qual é o nosso Deus de verdade? Porque o que você pensa no seu dia a dia, o que você manifesta, suas ações, a quem você tem adorado de fato? A oração do Pai Nosso, ela traz uma coisa bem enfática. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como vai ser santificado o nome de Deus se ele já é santo, né? Então a santificação de Deus vem através de quem? Dos cristãos. A gente tem que santificar o nome dele todo dia. Não adianta a gente só dizer santo, santo, santo. Se nas nossas práticas a gente de fato não faz isso, se no nosso entendimento a gente não faz isso. Venha a nós o vosso reino. Temos vivido como realmente servos de Deus, cidadãos do paraíso, aqueles que vão para o céu, cidadãos do reino de Deus. Temos realmente vivido como isso? É uma reflexão. Aqui, a gente também está tentando trazer, através da Bíblia, a reflexão de que Ciro, ele foi lá,
ele derrotou o reino da Babilônia e libertou Israel. Mas Ciro, ele não estava no controle da história. Ciro é humano igual a nós. Ciro é humano igual a Isaías. É humano igual ao povo de Israel. É humano igual a Nabucodonosor. Então, quem guiou Ciro, né? Quem guiou esse percurso da história? Aqui, nosso entendimento é que Deus guiou esse percurso da história. Se não fosse Deus, Ciro não teria agido por isso. Porque Deus prometeu, eu vou libertá-lo, e Deus o fez. Então, aqui o entendimento que devemos ter desta lição é de que Deus é o protagonista da nossa história, obviamente, e também de que a gente deve botar nossa segurança, nosso conforto, né? Devemos botar nossa esperança em Deus, porque é a única forma da gente realmente estar protegido. É a única pessoa não, é o único ser que está no controle sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, é justamente isso que a lição quer passar para nós nesta manhã. Então, alguns objetivos. Bom, alguém aqui tem alguma experiência que mostra também sobre essa questão de Deus estar sob controle, que gostaria de passar também? Uma questão da revista que quis trazer, sobre a questão de Deus do controle, né? Alguém tem uma experiência que pode falar, isso aqui eu tenho certeza que foi Deus agindo na minha vida e que ele trouxe aqui um conforto, ele me trouxe a salvação no momento que eu achava que eu não conseguiria, não tinha salvação nenhuma. Alguém tem uma experiência, eu gostaria de compartilhar assim? Então, aqui, a revista do professor, ela também traz aqui uma comparação entre o povo de Israel e o povo de Deus do século 21, né? O que o povo de Israel tem? O povo de Israel era chamado de Israel como um povo particular de Deus, né? Então, era o povo de Deus escolhido, literalmente, né? Deus escolheu e escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Outra coisa, Deus conhecia a história do povo de Israel. Deus participou da história, Deus guiou a história, então Deus conhecia a história do povo de Israel. Nada fugia do seu conhecimento e controle. Ele estava atento a tudo que Israel passava. Então, Deus não está alheio a nossos sofrimentos, assim como não esteve Israel. O marco divisório da história de Israel foi o encontro com Deus. Então, a coisa mais importante da história de Israel, obviamente, foi o encontro com Deus. Porque sem Deus, Israel não era nada. Israel toda hora fugia de Deus. Deus lá, olha, vocês têm que me buscar, vocês têm que encontrar o meu caminho. Israel fugia o tempo todo, tinham adorações a outros deuses, tinham templos erguidos a outros deuses, e Israel sempre tentava fugir de Deus. De Deus dizia, volta, vem cá, venha me adorar, né? Deus mudou a história de Israel, a começar pelo nome. Como eu disse, Jacó, começou como Jacó, alguém que enganou seu pai, enganou seu irmão, teve que fugir, lutou com Deus, e depois teve a transformação da sua vida, né? Jacó, antigamente, que era um homem ruim, um homem que enganava os outros, depois foi até enganado pelo seu tio, mas depois, a partir dele, surgiu a nação de Israel. E dessa nação surgiu diversas pessoas diferentes, com diversos nomes diferentes. Deus escreveu uma nova história para Israel, ou o passado foi apenas uma referência, mas não determinante para o futuro de Israel. Ou seja, passado é o passado, né? Deus foi lá e perdoou o seu passado, como ele mesmo diz. Eu conheço o seu passado, mas eu vou lá e esqueço. Eu vou esquecer tudo. E o futuro, né? Você vem me buscar, tudo mais. E é isso. De fazer, né? Tudo que o professor já falou está perfeito, né? Mas a gente queria acrescentar a questão do povo de Israel, né? Que é o povo que Deus escolheu, como foi bem dito aí pelo professor. Deus escolheu esse povo como uma nação modelo, né? Com um propósito, né? De chegar ao ponto final da história que culminou em Jesus Cristo, né? E o profeta Isaías é um profeta messiânico, né? Ele profetizou naquela época para o povo de Israel sobre todos aqueles percalços que eles passaram de obedecer, desobedecer, né? E por isso teve seus cativeiros, teve seus libertadores, e Deus sempre foi o protagonista, né? Quando você falou em Ciro, rei da Pérsia, que dominou, por último, né? Dominou a Babilônia, e Deus usa esse rei como um ungido, um pastor, para libertar o povo e ele retornar, né, às suas origens, à sua nação,
reconstruir a nação como nação, né? Que a nação tinha se perdido, né? Então, os dois reinos já tinham sido, depois da divisão, se perderam. Primeiro o reino do norte, depois o reino do sul, que é o reino de Judá, que desse reino de Judá teríamos, né, exatamente o maior protagonista que Deus mandaria como libertador, Jesus Cristo, nasceria da tribo de Judá, né? E essa mensagem que a lição nos traz, apontando para Jesus, que é o final da história que Deus estabeleceu, né? É o final da história que Deus constituiu para ele fazer a demonstração do seu amor para todos os homens, não só Israel, né? Então, todos os homens têm a oportunidade de pertencer ao povo de Deus, tem a nomenclatura Israel, né? O povo que Deus escolheu, inclusive a promessa que Deus fez a Abraão, né? Fazer que ele tornasse grandes nações, grandes povos, né? Com essa visão messiânica, né? Todas as famílias da terra seriam benditas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas, que a lição fala da bênção, né, para o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E a mensagem messiânica aponta para um momento de reflexão para todas as pessoas que ainda não entenderam esse fim, que é em Jesus, né? E a pessoa tem a oportunidade de aceitá-lo como Messias, como prometido, como ungido, como remidor, como salvador e libertador do nosso pecado. O simbolismo da escravidão que o povo de Israel passou, todo aquele simbolismo da escravidão, comparando com a escravidão que o homem hoje vive do pecado nas suas vidas, né? E essa libertação só Jesus pode fazer, né? Só Jesus pode dar. Só Jesus pode reconstituir na vida da pessoa essa comunhão com Deus, porque ele vai estar com seus pecados perdoados, ele vai poder, então, ter a oportunidade de estar junto de Deus, para até adorar o nome dele, chamar ele, santificar o nome dele, como o irmão falou muito bem, né? Então, todos aqueles que aceitam Jesus hoje fazem parte desse povo que Deus controlou na história e controla até hoje e abençoa. Eu vou ler o texto bíblico do capítulo 45, que confirma todas essas coisas que o Elias falou. E diz assim: Deus escolhe Ciro para cumprir seu plano. O Senhor ungiu Ciro como rei, e ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. E somente eu, o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que, além de mim, não existe outro Deus. Eu, e somente eu, o Senhor, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei o céu e a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. São os versos de 1 a 8 do capítulo 45.
Então, com os comentários, acrescentando, obrigado pelo acréscimo. Então, hoje encerro a lição de hoje. Obrigado pela participação. Obrigado a todos os internautas que puderem estar assistindo depois da gravação. E boa tarde a todos. Obrigado. Nesse encerramento, irmãos, da nossa Escola Bíblica Dominical, queremos agradecer ao professor José Augusto pela inspirativa lição que nos trouxe nessa manhã para toda a Escola Bíblica Dominical. E gostaria de comunicar também que logo mais, às 18 horas, teremos o nosso encontro interativo da IBD através do Zoom, né? Será colocado lá o link no grupo da igreja para terem acesso a essa sala, a essa live, a esse encontro interativo. Eu costumo dizer que esse encontro ele vem para acrescentar aquilo que já foi ministrado através da gravação e sendo projetado no YouTube, né? Esse encontro interativo ele tem o objetivo de compartilhamento, né? De todos poderem participar, debater a aula que foi dada, né? Tirar dúvidas, fazer perguntas. Temos uma sala com professores, com o próprio professor que ministrou a aula, outros alunos participando, né? Então, é um encontro maravilhoso que a gente tem de 6 horas, é um horário estabelecido de 6 às 7, às vezes passa um pouquinho, mas porque é muito importante essa aula, e ali a gente só tem a acrescentar ao estudo que foi dado de manhã, muitas lições maravilhosas, a troca de experiências, né? Então, os irmãos não percam esse encontro interativo às 18 horas, através do Zoom. Queremos comunicar também que a escola da classe Eliezer, que ministrou a aula hoje, ela já voltou aos seus encontros presenciais, dominicais, né? Às 9h30 da manhã, e convida aqueles irmãos que gostariam de participar, podem estar presentes no 3º andar, junto com essa classe, para estudar presencialmente essa lição que foi gravada e todas que estão sendo gravadas. Tá ok? Então, fica feito o convite para qualquer outro irmão fora dessa classe a participar com a classe. E, nesse encerramento, vamos dar a oportunidade agora para cantarmos o complemento do cântico que tivemos na abertura do nosso encontro da Escola Bíblica de hoje. Que alegria vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar.
Convido o aluno da classe Eliezer, o irmão Pedro Cerqueira, para fazer a nossa oração final, encerrando assim a atividade da IBD desse domingo. Bom dia, vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por esse estudo abençoador e edificante que tivemos nesta manhã, que vidas possam ser alcançadas. Senhor, peço que dê forças aos corações enlutados, perdoa todos os nossos pecados e vá em contra os enfermos para que eles encontrem a cura. Senhor, que possamos estar cada vez mais próximos da sua palavra. Abençoa em todas as áreas da vida, edifique e glorifique o seu santo nome sempre. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.